Ou a gente aprende a virar gente, ou então a gente vai perder 100% da nossa humanidade. Eu vou falar uma coisa que eu vou agradar alguns e vou desagradar outros. Mas como cristão, eu não sou a favor de bandido bom, bandido morto. Exato. Só que a gente não tem que alimentar esse ódio, a gente precisa tratar a causa e não ficar falando de efeito. O cara acordou para meter uma fita, ele está pedindo para levar um tiro. Ponto. Ele assumiu esse risco. Exatamente. A sociedade, que é nosso pacto, vem em primeiro lugar. Você entender a realidade, de periferia e vi amigos meus indo embora pro crime também. E não tem o que fazer. Algumas crianças, quando eu fui jogar com elas lá na Vila União, Sim. eu perguntei, alguém aqui quer ir pro crime? Por mais que sejam pequenas, algumas pessoas riram, acharam interessante. Aquilo ali é uma realidade. Elas querem. Aquilo ali não é uma perda para eles, é o lugar onde eles veem a prosperidade. Olha que loucura. Exatamente. As crianças enxergam a prosperidade ali. Eu te pergunto, quem não quer ser próspero? O caminho de todo menino eu quero ser jogador de futebol. O cara é bom? Ele vai seguir sonhando. O cara não é bom? Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar, então vou virar polícia. Sabe o que acontece? No meio do caminho, ele vê alguém prosperando rápido e fala, cara, se esse cara prosperou, continua, tá tudo certo com ele, ele tá aí aparecendo todo dia, é isso que eu quero. Olha a cabeça da criança. Então, se você entender de fato o que está acontecendo na periferia, vamos resolver a Cracolândia, resolve a periferia, amigo. Resolve essa classificação para mim é bem simples. Quem está enfiado no esgoto, sem condição nenhuma, para mim é um campo de concentração e acabou. Te enfiar dentro do esgoto é uma situação que tem que acabar o mais rápido possível. Então, quando você fala isso, cara, tocou muito fundo no meu coração, porque só quem passa por isso tem essa dor e entende o que é essa fala. Quando você se deu conta que aquela criança precisa de atenção? Porque eu até te perguntei no dia que a gente foi numa comunidade lá na Travinha, falei, o que a gente pode fazer hoje por essa criança de 9 anos? É quase nada. Só que a gente espera ele ter 18 nessa tragédia social para cobrar dele um comportamento adequado. Então a gente cobra dele com 16, 17, 18, o comportamento adequado que nós não participamos para atenuar a dor dele. Conhecer a periferia não é comum dos políticos, eles não põem o pé lá onde você tem posto, eles não têm ido lá onde você vai. E aí quando a gente começou a andar nas periferias, nas comunidades, que você viu a realidade, aquilo para mim foi a demonstração de uma preocupação que vai além da política, porque o político hoje ele é profissional. Eu já apoiei o PT, eu já levantei bandeira do PT. Só que o que aconteceu quando o PT adentrou o poder? Falei, problema resolvido. Fomos abandonados 2 vezes. Porque a gente já não estava sendo mais abandonado pelo político que nunca olhou para a gente estava sendo abandonado pelo político que nós levantamos. Nós estávamos sendo abandonados, nós não estávamos mais sendo abandonados, nós estávamos sendo traídos. Uau! Porque depois que a gente cresce, depois que a gente tem acesso à informação, a gente percebe que os políticos de modo geral, e aí eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade, em especial a esquerda, ele precisa do pobre, senão ele não consegue se manter no poder. E uma das coisas que eu venho dizendo para as pessoas é que o político não pode trocar o que é essencial como se fosse um prêmio. A rua está toda esburacada. Asfalta a rua, vai alguém, põe uma faixa colocada pelo vereador, o bairro agradece o vereador pelo asfalto. Aquilo é obrigação. Aquilo não é favor. Aquilo não merece nenhum tipo de crédito a mais. Aquilo é o mínimo. Só que as pessoas, elas pegam o mínimo e transformam em troca. Então eles vêm, pegam o ouro do pobre, pegam o ouro da população em troca de migalha. E quando eles conseguem algumas coisas para a gente que são essenciais, a gente tem que agradecer, a gente tem que... Uau! Ele foi trabalhar hoje e conseguiu fazer o que é obrigação. Está errado. Enquanto a população enxergar a política do jeito que a gente está enxergando, enquanto o povo ficar se degladiando, escolhendo quem merece morrer e quem merece viver, a gente não vai chegar em lugar algum. Porque eu sou conservador, eu sou de direita, mas eu não quero ladrão morto. Não quero, eu não quero que matem minha família. E eu não tenho vergonha nenhuma de ter vindo da família que eu vim.
Eu tenho orgulho de ter a minha mãe, que depois de ter problema com álcool se converteu em uma baita de uma mulher guerreira. Eu tenho orgulho do meu irmão que está preso, porque apesar dos erros que ele cometeu, ele está pagando. E é um grande homem de caráter. É o cara que, se falar para você que vai fazer, ele perde o que tiver que perder para cumprir. Então eu aprendi a ser homem nesse meio, de pessoas que a sociedade queria matar. E me tornei um agente social. Cara, a coisa mais pesada que você falou, duas coisas muito pesadas. A primeira foi, existe um abandono do sistema, vocês elegeram um povo que não abandonou, traiu. Eu acho que eu nunca falei disso na internet, mas eu já acreditei no Lula. Eu sou fruto de escola pública, eu acreditava naqueles papos furados de Karl Marx. Eu já fui no comício do Lula. Me perdoe, Brasil. E aquilo me arrepiava, rapaz. E eu falava, até que enfim os pobres vão ter vez. Eu acreditei naquele canalha. E aquela conversa fiada, melhor presidente da história desse Brasil, e o pau quebrando, e a gente arrepiava no comício umas 18 vezes, 13 vezes de arrepio. Aí a gente ficava loucura, aquele negócio, eu falava, agora vai! Vai aonde? Foi em lugar nenhum. Se o povo se levantar, nunca mais vai acreditar nesse tipo de conversa. Na nossa querida cidade de São Paulo, já passaram 3 governos do PT. E eu sempre pergunto, essa favela, a gente foi no Panorama ontem? Sim. Conjunto Panorama? Foi em Olaria também? Jardim Panorama. Jardim Panorama. Olaria, né? Olaria e foi uma outra. Beira Rio. Beira Rio. Eu perguntei lá no Panorama, os caras, mano, isso aqui tem 80 anos. Eu, 80 anos? Parece que essa favela começou semana passada. Ainda com barraco de madeira, né? Com barraco de madeira. Tem 80 anos que vocês estão aqui. Aí o cenário é um absurdo. 80 anos de uma favela e o shopping mais rico do país, dentro da favela praticamente, assim, na rua do lado, Cidade Jardim. E é engraçado que o prédio de Cidade Jardim não tem os atendimentos, as coisas do prédio, não fica virado favela. Eles põem tudo em estoque para nem olhar para aquele lugar. Eu fico perguntando, cara, só fica as caixas, né? Aí eu fiquei me perguntando, esses canalhas vieram aqui por 3 mandatos. Os canalhas por 3 mandatos. E os que prometem também. Os 2 grupos com 3 mandatos. Significa quanto tempo? 24 anos. As pessoas estão lá 80 no mesmo lugar. Lá em Travinha, 30 anos, a maioria das famílias que a gente perguntou, não existe um melhoramento, ou seja, esses caras não querem ajudar, ponto final.